Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus os abençoe. Que possam encontrar tudo aquilo que vieram buscar. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos para estudar Teus ensinamentos, Teu Evangelho que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o irmão que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo do nosso irmão João. Segundo o Espiritismo, onde fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Misericórdia. Nos diz Jesus nesta passagem: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último cêntimo. Jesus já sabia da nossa condição humana, das nossas deficiências, das nossas imperfeições. Nunca nos abandonou. O texto diz respeito a toda a humanidade da Terra. Não sairemos daqui enquanto não resgatarmos, enquanto não pagarmos todos os nossos débitos, pagos até o último cêntimo, até a última moedinha, para sairmos desse plano de provas e expiações onde nós nos encontramos todos. Concilia-te o mais depressa com o vosso adversário. Há duas situações que devemos levar em consideração: a pressa na reconciliação
e o adversário. Quem é esse adversário que Jesus nos fala? Há duas situações interessantes no Evangelho que devem ser estudadas. Uma, à luz da psicologia contemporânea, cuja ciência vem nos ajudar e a entender o sentido espiritual da mensagem. Quem são nossos adversários? Essa é a questão a ser trabalhada. Primeiramente, entendemos como aquele que está no caminho conosco, que não gosta de nós, ou que nós não gostamos dele, que nos atrapalha, que não nos quer bem, que nos prejudica. De alguma forma, nós não nos sentimos bem com a presença dele e mesmo sem a presença. É um adversário. É aquele crítico contumaz que toda hora aponta os meus defeitos, as minhas imperfeições, que não são poucas. E isso me deixa magoado, me deixa triste e até revoltado. Passo a ter uma inimizade com a pessoa. Esse é um adversário externo. Mas se observarmos bem a questão, vamos ver que há outros adversários internos que come, toma café, almoça, janta e dorme conosco diariamente. Não sai de dentro de nós. Esses adversários são, na realidade, os verdadeiros inimigos, os verdadeiros adversários que temos junto conosco e que nos atrapalham a nossa caminhada evolutiva. Jesus deixa claro que é necessário transformar depressa o adversário em amigo, para que ele não nos coloque na prisão, quando não aceitamos os sentimentos negativos que trazemos. Os nossos adversários internos ficamos aprisionados em nós mesmos, identificados com os sentimentos egóicos, vivenciando-os amplamente, ou reprimindo-os, escondendo, ocultando, vitalizando as máscaras do ego, sem liberdade para superar verdadeiramente a nossa incipiência. Somente os transformando em aliados verdadeiros amigos é que podemos evoluir. Essa é uma das tarefas que nos compete, nos cabe aqui na Terra, examinarmos bem, conhecermos, estudarmos e passar à execução diária destas situações. Necessário ponderar que Jesus usa o termo depressa, pois a decisão para aceitar com defeitos e qualidades nós mesmos e os outros. Mas primeiro nós nos aceitarmos com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Porque temos defeitos, temos imperfeições, sim. Senão não estaríamos mais aqui. Aceitarmos como nós somos, aquilo que realmente somos, sem precisar mascarar, sem precisar esconder, não ter vergonha daquilo que somos. Porque só assim nós vamos olhar o outro e ver o defeito dele
e no mesmo momento que ver o defeito do irmão, parar e analisar, mas eu também tenho. Esses defeitos estão comigo. Quem sabe ele não os tem e eu tenho e estou projetando. Mas eu vou examinar, ver se eu não tenho esse defeito. E não vou julgá-lo prematuramente, equivocadamente. Vou buscar nele as qualidades que ele tiver, porque é isso que eu devo fazer. E examinar a mim mesmo. Uma viagem interior para ver o que eu vou fazer com o exterior, com o amigo, com o companheiro, com o vizinho, com o irmão, com a mulher, com a filha, com o filho, com o sogro, com a sogra, enfim, com as pessoas com as quais eu convivo. Mas a análise é minha. É os meus inimigos que eu tenho que combater, que eu tenho que trabalhá-los, não os outros. Se eu ver nos outros e simplesmente me preocupar, eu estou mascarando quem realmente eu sou. Porque eu não sou tudo aquilo que eu penso que sou. Sou muitíssimo menos. Mas como eu quero ficar acima dos outros, me superestimar, eu vejo os outros com defeitos, com imperfeições, e passo a viver um mundo de fantasia que não é meu, mas que eu projetei para mim. E com isso, eu não consigo evoluir, eu não consigo chegar a um lugar onde realmente eu possa ter a paz, a harmonia, a compreensão e ser uma pessoa do bem. Eu não consigo ser uma pessoa do bem. Eu não consigo ser caridoso, misericordioso. Não há essas qualidades, ainda não consegui. Mas eu tenho que fazer um esforço imenso para tê-las, porque são necessárias. É para isso que eu estou aqui, que todos nós estamos aqui, para evoluir. Aquele homem velho e desfazendo deles aos poucos. Quando a conciliação é adiada, nós mesmos nos julgamos e condenamos à prisão. A nossa consciência é o nosso juiz. Nós mesmos, a nossa consciência mesmo nos julga e nos coloca numa prisão. A culpa, eu sou culpado. Eu me equivoquei, eu errei. E bastante. A minha consciência me acusa. Esse é o juiz. Onde está a lei divina? Na consciência de cada um de nós. Não queremos examiná-la, é verdade, muitas vezes, nem aqui e nem às vezes desencarnados. Porque o desencarne, continuamos vivos. E ao ser consultado, o irmão, tão rebelde, não quer consultar a sua consciência. Examina a tua consciência, meu irmão. Vê, olha, observa. Pede para Deus te mostrar por que tu estás sofrendo assim aí no mundo espiritual. Não, deixa assim, deixa assim. Não quer examinar a consciência para não ver o mal que fez e que aquele outro mal que ele recebeu, que ele quer se vingar, é apenas um encontro de contas com o seu adversário. Então, aceitar com defeitos e qualidades instantâneos. Quando a conciliação é adiada, nós mesmos nos julgamos condenados à prisão, à culpa. Entramos em conflito interno e só poderemos sair dela após o pagamento do último cêntimo. Isto é, após termos feito o esforço expiatório, voltando a perceber a pureza potencial que existe em nós, pois o egoísmo, sendo ignorância, traz a pureza em forma latente. Todo esse conflito de não nos aceitarmos com sentimentos egóicos negativos, tornando-os adversários, gera tormentos desnecessários, pois temos a possibilidade de transformá-los em amigos
Isso nos atrasa o processo evolutivo, porque ficamos na prisão, estagnados, impedido a nós mesmos de evoluir. Nos impedimos de evoluir pelo nosso atraso, pela nossa ignorância, de não querermos aceitar as situações que são verdadeiras, cujas instruções do Evangelho nos fazem compreender que nós temos que fazer esse processo. Para isso estamos aqui. Não precisa mais a igreja interferir com missa, com dízimo, com o que quer que seja, para salvar qualquer um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. O esforço é nosso. A espiritualidade nos ajuda. O resto é conosco. Nosso esforço de mudança é nosso. Não é do vizinho, não é de ninguém. É nosso. É nós e Deus, num acerto de contas. Porque, afinal, o doador da vida nos observa todos os dias e todas as noites, para ver o que estamos fazendo da nossa vida. Ele é o doador da vida. Não é ninguém. É só Deus, o nosso Pai. De infinita misericórdia conosco. Interrompemos um pouquinho para um breve relato, uma breve história, para vermos onde estamos situados e o que estamos fazendo da vida que Deus nos concede nesta reencarnação, porque já tivemos várias e teremos outras ainda, mas nesta. Nossas atitudes, diz o título, fazem eco. É como gritar uma montanha e aquilo se projetar ao longo daqueles vales, aquele grito, aquilo que falamos. A mensagem é de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, quando esteve encarnado. Esta é a história de um empregado de um frigorífico na Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, ele foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava havia quase 5 horas preso, debilitado, com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e resgatou o funcionário com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara, se isto não fazia parte da sua rotina de trabalho. Ele explicou: trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. E ele é o único que me cumprimenta ao chegar. Pela manhã, e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter acontecido algo. Por isso o procurei. Quando lemos essa história, depois de nos admirarmos com o final feliz, procuremos nos colocar nela para saber se seríamos resgatados pelo vigia. Se acaso fôssemos o empregado do frigorífico, o vigia nos procuraria ou será que morreríamos congelados? Nós, que por certo estamos precisando de algum tipo de socorro espiritual, devemos nos perguntar quantas pessoas seriam capazes de nos socorrer pelo bem que fizemos a elas. Muitas vezes eu me pergunto quantas pessoas estão orando por mim, quantas estão me enviando um pensamento bom, quantas estariam dispostas a me ajudar na hora da minha dor. Gostaria que você se fizesse as mesmas indagações, porque raramente nos lembramos de Deus, de que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Se não tivermos semeado bem no coração dos outros,
Como querer que o bem que não foi plantado possa nascer em nosso caminho? Pior do que não ter alguém orando por nós é ter alguém nos odiando pelo mal que fizemos. Já pensamos nas energias negativas que essas pessoas podem estar nos enviando e que chegam a nos prejudicar seriamente? A verdade de que precisamos nos convencer é que nossas ações, sejam elas boas ou más, geram reações equivalentes que sempre retornam a nós mesmos. É como o eco que faz repetir a nossa voz. Todas as nossas ações fazem eco no universo. Desde pequeno eu ouvia nos centros espíritas que frequentava o comentário de que possa se obter de uma graça, era preciso ter merecimento. Essa ideia de merecimento me intrigava, mas dissipei minhas dúvidas quando li este versículo do apóstolo Paulo. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. E o que estamos fazendo de bom? Que mérito temos adquirido perante as leis divinas? O mérito de cada um de nós, o mérito que cada um de nós alcança, é fruto de esforço do nosso próprio aprimoramento e do bem que plantamos no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Por isso vale a pena pensarmos nessas perguntas do irmão José, uma espécie de questionário que nos possibilita avaliar os próprios méritos. Primeiro, o que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que se fez entre ti e teus familiares? Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? Para não te melindrares com tanta frequência? Se não formos tão bem como nessa avaliação espiritual, o que é de se esperar? Saibamos que está em nossas mãos a possibilidade de aumentar os nossos méritos, lançando no universo a força das nossas atitudes. É só deixar o orgulho de lado e mãos à obra. José Carlos de Luca. Esse trecho e esse tema, essa parte, foi obra de estudos na casa, que nós sábado temos o estudo do Livro dos Espíritos, onde se estuda o Livro dos Espíritos e obras complementares, onde se estuda o Evangelho e diversas obras que aprofundam o conhecimento da doutrina espírita, funcionando na casa o sábado às 19 horas, aberto ao público, gratuito. Temos o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, vários estudos na casa, onde os irmãos são bem-vindos, não pagam nada, não custa nada, não dói. Não dói aprender, conhecer, nos familiarizarmos com o Evangelho de Jesus, principalmente, todos nós, para que possamos nos acerenar, vivermos melhor, porque a doutrina é uma doutrina de vida. Jesus veio para nos ensinar. Não veio aqui para aprender nada conosco, mas para ensinar, nos deixando essas luzes que nos ajudam e que são úteis para a nossa passagem aqui na Terra. Nesse passeio que estamos dando, que chamamos de vida. Porque não somos daqui, estamos de passagem. Pertencemos ao mundo maior. Na obra Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes, vamos encontrar a chamada lei de causa e efeito da física clássica funciona de forma diferente para o espírito,
Quando o amor entra em cena, o motivo é a misericórdia divina. Os misericordiosos são aqueles bem-aventurados por estarem seguindo uma lei de Deus, a lei do amor. Como isso funciona do ponto de vista psicológico? A misericórdia é semelhante à amorosidade, pois permite ao espírito vivenciar de forma recompensadora a lei de amor. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. Este estado inibe a ação dos ataques psíquicos externos, atraídos pelos nossos desequilíbrios internos. É uma proteção às obsessões comuns a todos que se encontram encarnados. O Cristo, ao afirmar: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, convida-nos, referindo-se à necessidade de apaziguarmos nosso mundo interior, face aos complexos e projeções que fazemos, a alterar nosso estado psíquico. Não fazer inimigos é uma arte, porém, pode-se não tê-los e, no entanto, ser atormentado. O conteúdo vai além das circunstâncias externas, indo diretamente ao mundo de nossas imperfeições internas, muitas vezes inconscientes. Não basta não ter inimigos externos, é preciso desfazer as inimizades internas, inclusive com aquelas pessoas das quais não gostamos e que não sabem disso. Eu não gosto de ti. Mas tu não sabe. Mas eu continuo não gostando. Tu não sabe. Isto é uma perturbação espiritual minha, que eu devo desfazer sobre o preço do resgate. O grande adversário que temos está sempre conosco, mora e dorme constantemente em nós. Ele se apresenta como nossas culpas, nossos complexos, nossa sombra, nossas projeções negativas e com o grande ser desconhecido que somos. O inimigo mora dentro de nós, embora teimamos em acreditar que são aqueles que se interpõem em nosso caminho, contrariando-nos. Os inimigos externos que encontramos geralmente nos servem para sinalizar aqueles pontos obscuros em nós, dificilmente percebidos fora da presença deles. Geralmente, apontamos nos outros os erros que existem em nós e que não os percebemos. Para nos reconciliarmos com esse adversário interno, são necessários alguns passos. Primeiro, confessar-se a si mesmo, isto é, admitir suas próprias imperfeições e dificuldades internas, é vasculhar a própria vida, admitir seu lado negativo, etc. Segundo, confessar seu próximo. Que dificuldade, é? Dividir com alguém o peso da culpa é não camuflar a vida, procurando conciliar o agir com o pensar e com o sentir. Todos temos um adversário interior, uma soma de personalidades construídas nas encarnações pregressas, cujos resíduos se agrupam e ainda agem dentro de nós, sem que lhe voltemos a atenção. O Cristo funcionou como um autêntico psicólogo da alma humana, ao perguntar: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio? Isso significa apontar para o aspecto psíquico, subjetivo e psicológico das atitudes. É mais do que se preocupar com o externo.
é dizer que se deve estar atento à intenção, ao que se pensa e ao que se sente, e não julgar pelas aparências. O principal desafio que temos a ultrapassar no mundo é vencer a batalha que se trava em nosso íntimo, da qual ninguém está isento de atravessar. Na máxima do mandamento, amar o próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo, significa a necessidade de nos amarmos como somos, a fim de podermos entender o amor ao próximo. Só verdadeiramente ama o próximo quem se conhece o suficiente para não realizar projeções enganosas. Amar é enxergar o espírito sem as restrições e barreiras humanas. Por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, segundo o dicionário, é compaixão pela miséria alheia, grito de quem pede compaixão, piedade ou socorro. O tempo se esgotou. Para uma próxima oportunidade, quem sabe em outro trabalho, nós poderemos ampliar mais esse tema tão rico, de que nos coloca frente a nós mesmos, sem subterfúgios, que é o que acontece quando desencarnamos. Perdemos essa carcaça que fica aí, para os vermes se encarregarem, e o espírito imortal segue a sua caminhada. Ao chegar ao mundo espiritual, na alfândega apresenta sua bagagem. O que tu trazes? O que levamos daqui? Naquele invólucro chamado caixão. O que fizermos de bem vai conosco. É a nossa bagagem, para com a qual voltaremos um dia a esse mesmo mundo, para terminar de resgatar nossos débitos, que são tantos, e que não podemos resgatar em só uma encarnação. Por isso, várias oportunidades. Porque Deus é amor, Deus é bondade, é justo, sua justiça é implacável. É nós, diante de nós mesmos, da nossa consciência, avaliando o que fizemos. Mas é a nossa caminhada, de cada um de nós. Ninguém tem o direito de julgar ninguém por nada. Vamos nos julgar a nós mesmos. No silêncio da nossa consciência, vamos nos examinar. Vamos nos examinar e vermos o que precisamos melhorar. Todos nós, indistintamente. Por quê? Somos todos iguais. Todos iguais. O que nos afirma isso? O túmulo. O túmulo. Ao deixarmos a vida material, passamos para o mundo espiritual e lá vamos ter um tempo para o retorno novamente ao corpo, porque com certeza nossos débitos ainda são muitos e teremos que retornar a esta casa ou a outra, porque diz Jesus: a casa de meu Pai tem muitas moradas. Para uma delas nós vamos e retornamos. Que Deus, que Jesus nos abençoe, nos apacente, porque foi Jesus que disse: os mansos herdarão a terra. Sejamos mansos. Sejamos ovelhas e não bodes, revoltados, rebeldes, porque por rebeldia já estamos aqui. E vamos permanecer. E Deus sabe disso. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que cada um de nós possa levar desta casa tudo aquilo de bom que aqui veio buscar. Que